Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nossa saudação a todos os que já deixaram aqui a marca da sua audiência e que ao longo do nosso encontro de hoje também poderão estar assistindo. Irmãos e irmãs das diversas cidades do Brasil, como Afonso Cláudio, Diadema, Lages, Limeira, Porto Alegre, São José dos Campos, São Bernardo do Campo, Botucatu, Sorocaba, Santos, Ferraz de Vasconcelos, e também irmãos e irmãs de Portugal, da França, da Espanha, da Inglaterra, do Japão, do Canadá e do Chile. E a todos os que puderam aqui nesta noite comparecer para os encontros que nós normalmente fazemos nas quintas-feiras, quando tratamos dos temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que nós, nos nossos encontros, seguimos sempre uma sequência. Temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo falando a respeito do capítulo 5º. Nós já abordamos o Evangelho desde o capítulo que é chamado de introdução. A introdução nós tratamos dela do começo ao fim, coisa que quase pouca gente lê ou quer saber, porque as pessoas não querem saber da introdução, elas querem ir logo lá onde está o problema dela. E na introdução do Evangelho nós temos a explicação lúcida de Kardec a respeito de como foi elaborado, com que princípios foram elaboradas estas obras, considerando o quê? Que valores? Como foram compiladas estas orientações? Então, quando você entende a introdução do Evangelho, você vê o restante com olhos muito mais sérios do que esta leviana maneira de a gente engolir palavras para ver se ela tampa o nosso ferimento naquele instante. Estamos tratando do capítulo mais longo, aflições, capítulo 5º. E estas aflições, de tal ordem, espalhadas no mundo, estão naturalmente vinculadas ao nosso grau evolutivo. Para entendermos como se dão estas coisas, somente a compreensão de certas leis é que poderão embasar em nós uma maneira efetiva, objetiva e serena de olharmos um revés sem nos desesperarmos, de olharmos uma perda sem perdermos a cabeça, de passarmos por um testemunho sem renegarmos a nossa fé no Criador. Porque as pessoas que não têm conhecimento destas leis, na medida em que começam a sofrer, a primeira coisa que fazem é negar Deus, é revoltar-se contra Ele, como se isso fosse resolver o problema. E alguns, inclusive, passam do bom caminho que acham que estavam seguindo para fazer coisas torpes, como se nisto estivesse a forma de vingar-se. Esta conduta emocionalmente frustrante, compreensível, atesta, entretanto, a idade mental desta criatura, que não é muito maior do que aquela em que as crianças usam fralda. Podem ser pessoas adultas no corpo, podem ter crescido, podem ter casado, ter filhos, mas espiritualmente elas ainda estão com fraldas. Porque elas se revoltam quando os seus caprichos não são atendidos. Nós já tratamos aqui de como diminuir as nossas aflições. Essas palestras estão disponíveis também na internet. Combatendo o nosso ego, o nosso orgulho, a maneira de nos relacionarmos com as pessoas, que de todos os problemas é o pior deles, o ego orgulhoso. Mas para abordarmos o que hoje o Evangelho nos apresenta, gostaria de contar algumas histórias para vocês. São histórias de diversos
períodos e boa parte delas, algumas delas, alguns de vocês presenciaram. O Brasil era colônia portuguesa. E, como tal, era explorado pela metrópole. Pouco recebia dos nossos gerentes, que àquela época, como comum atitude dos países hegemônicos, sugava ao máximo o que podia e dava o mínimo. Não se viam no dever de colonizar civilizando. A ideia era explorar para obter para si, para as suas terras, para os seus habitantes, as riquezas que iam fazer falta aos que já eram miseráveis. Portanto, tendo descoberto um grande reservatório aurífero no estado de Minas Gerais, a colônia portuguesa passou a explorar, direta ou indiretamente, este filão. Certamente que naquele período, século XVIII, havia pouco recurso tecnológico, as distâncias eram imensas, caravelas levavam semanas para chegar aqui e voltar. Não havia a energia elétrica a facilitar o processo. Tudo se conseguia com a força bruta. E estando tão distante, certamente que faltavam portugueses em abundância para por si sós retirarem o ouro da terra. E sobravam, claro, os autóctones, os que aqui haviam nascido, a população daqueles burgos isolados, que ensandecidos com a possibilidade da riqueza, atiravam-se a fazer todo tipo de esforço para recolher o ouro, para garimpá-lo. Como era mais fácil deixar o trabalho pesado para os burros de carga, a colônia portuguesa resolveu o seu problema de maneira simples. Estabeleceu um tributo que todas as cidades deveriam pagar em ouro. A quinta parte do ouro conseguido em um ano tinha que ser entregue. Só que, se no primeiro momento isto não era assim tão ruim, porque havia bastante, os credores nunca se satisfazem, porque sempre acham que os devedores estão escondendo. E sempre aumentam as exigências, e sempre querem mais, porque partem do pressuposto que, se não exigirem, começam a dar um destino clandestino. E então, houve um momento em que a produção aurífera começou a cair, e a arrecadação com o quinto também. Mas, como havia o estabelecimento de que no ano anterior haviam conseguido não sei quantas arrobas, este ano eles tinham que pagar a mesma coisa, pelo menos. E como muitas vezes as próprias pessoas que exploravam não tinham atingido, não tinham conseguido o garimpo necessário para chegar naquele montante, os soldados da coroa invadiam as casas das pessoas e arrebanhavam os seus bens para completar o valor do tributo. Isso então criou uma tal situação de antagonismo, de raiva, que um grupo de intelectuais
se é que poderia existir isso naquela época, não é? De algumas pessoas ligadas à literatura primitiva, à poesia, que gostavam, que tinham estudado, que tinham uma visão de mundo um pouco mais ampla, que conheciam um pouco da história, que tinham tido acesso aos livros do Iluminismo, por exemplo, começaram a pregar a possibilidade de nós rompermos os laços com a coroa para nos livrarmos deste tributo injusto. E então, aquilo foi crescendo, foi crescendo. As reuniões entre os chamados líderes do movimento passaram a ser mais intensas. Perceberam que as próprias pessoas tinham o desejo de se libertar deste tipo de usura governamental. E este movimento tornou-se aquilo que nós conhecemos como a Inconfidência, a insurreição em Minas. Haviam marcado a data para deflagrarem essa revolta. No entanto, um dos integrantes deste grupo, que tinha dívidas com a coroa portuguesa, a troco desta dívida, procura os responsáveis e então denuncia o movimento às portas da sua eclosão. Dá os nomes de todos, denuncia-os a troco do perdão da dívida pessoal. Com a notícia e com o clima assim de urgência, estabeleceu-se o processo da perseguição, prenderam os líderes, os que não eram tão importantes como ratos fugindo do navio foram pulando fora, e então esfacelou-se o movimento, que seria a expressão de uma liberdade de um povo em relação aos que o oprimiam. Muitos traíram depois os ideais, muitos disseram que foram iludidos, mas um deles assumiu a responsabilidade perante as autoridades como sendo um dos participantes. Era um militar de baixa patente, que à sua época tinha a função de arrancar dentes das pessoas. Coisa que, obviamente, para o tempo, não exigia muita destreza nem faculdade. Joaquim José da Silva Xavier foi levado preso para a sede do governo da província. Outros também com ele foram aprisionados e ali foram torturados, foram esquecidos. Alguns obtiveram o perdão tardio, foram libertados, foram banidos, mas ele foi tomado como líder e como tal, segundo era costume na época, deveria pagar e servir de exemplo que intimidasse outros tipos de revoltas como aquela. Então, depois de vários anos, eis que no dia 21 de abril, Tiradentes é enforcado. Tem o seu corpo esquartejado e os seus membros espalhados pelas estradas que levavam de Minas ao Rio de Janeiro, com a identificação de que aqueles restos eram do líder da revolta. Pouco se sabe a respeito do traidor, que obviamente
A única coisa que, até hoje, as corporações militares costumam ter nos porões de suas organizações são halls, listas, a que eles chamam de lista Joaquim Silvério dos Reis, onde escrevem o nome dos seus companheiros que traem a sua corporação, traem os valores que eles defendem, por dedurarem, por não terem a altivez necessária para serem viris. Então tem o seu nome escrito entre os responsáveis por aquele esquadrão, por aquele batalhão, na lista dos considerados traidores, que levam o nome adequado. Não se sabe, porque a história também não acho que não fez muita questão de escarafunchar qual foi o destino final de Joaquim Silvério dos Reis. Mas, se para nós é indiferente, ou para a história ele não criou nada de útil, a sua atitude produziu uma frustração coletiva, produziu a violência para alguns que estavam encabeçando este processo, e por fim a morte do seu líder, que se ele não tivesse denunciado, talvez tivesse morrido numa revolução, com tiros que levasse, mas não importa. Teria sido uma outra cena. Ele, Joaquim Silvério dos Reis, teve a participação neste denunciar que redundou nesta infelicidade. Bem, é vergonhoso para qualquer pessoa ser assim considerada, historicamente, como a vergonha de um movimento de libertação, como o indivíduo que frustrou por usura, por mesquinhez, por interesse pessoal, o sonho de uma comunidade que estava sendo roubada. É vergonhoso. E creio que poucas pessoas, se ele deixou algum herdeiro, poucas pessoas estarão desejando dizerem que são descendentes de Joaquim Silvério dos Reis. Mas os fatos demonstram nossas atitudes. E ele existiu, como Tiradentes existiu, como os outros inconfidentes também existiram, como pessoas responsáveis perante a lei do universo. Passa o tempo. Por fim, o Brasil consegue a independência. Por fim, décadas depois, nós conseguimos comprá-la aos portugueses. Porque aquilo de Dom Pedro I levantar a espada e falar aquelas palavras bonitas, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é bonito para a história. Mas a independência de qualquer país, sobretudo naqueles tempos, dependia não de um grito no meio do mato. Quem é que em Portugal, na Holanda, na Alemanha, na França, ia escutar Dom Pedro I aqui no riozinho do Ipiranga, gritando independência ou morte? Ninguém! Nem os micos que estavam ali na floresta iam ser despertados com o eco deste grito. E em que pese isso ser necessário para um antigo tipo de orgulho, o orgulho nacional que é cada vez tão mais decadente. A verdade não é esta. A verdade é que antes de voltar para Portugal, Dom João VI, o pai dele, diz: meu filho, você vai ficar aqui.
se porventura surgirem anseios de libertação, que antes seja por tuas mãos do que de algum desses aventureiros. Conselho de Dom João ao seu filho. Depois que Dom João vai embora, Dom Pedro fica aqui com toda aquela farra, não é? Do bad boy daquela época. O príncipe regente, não é? O caçador das mocinhas, das moçoilas, o cara que faz tudo, que dorme até tarde, que joga bola, ping-pong, anda de asa delta e nada de governar direito. Mas começa a ver dos portugueses que estavam aqui, dos brasileiros que os ajudavam, um desejo de mudar as coisas. Por quê? Porque quando a coroa veio para cá, quando Napoleão Bonaparte invade Portugal, que recusou-se a ser parte do bloqueio que Napoleão Bonaparte determinara contra a Inglaterra, no desejo de estrangular a nação inglesa sem comércio, Napoleão decreta que todos os portos estavam fechados aos ingleses, porque Napoleão havia dominado a Europa toda. Mas na Península Ibérica, Portugal era unha em carne com os ingleses. Portugal tinha um tratado com a Inglaterra que dizia assim: a Inglaterra compra de Portugal todo o vinho e todo o azeite que Portugal produzir. E Portugal compra da Inglaterra toda a manufatura que a Inglaterra produzir. Só pode comprar da Inglaterra. Bem, Portugal dependia da Inglaterra, basicamente. E então, o que o rei de Portugal não faz é bloquear os portos ao comércio inglês. Quando ele não faz isto, Napoleão Bonaparte determina ao seu general que invada Portugal, para obrigar Portugal a fechar os portos. E para não ficar refém, Dom João VI arruma suas tralhas, embarca na sua frota de caravelas, e quando o Marechal Junot chega ao porto, consegue ainda ver as últimas caravelas da corte portuguesa que vem para o Brasil. Chegam no Brasil na colônia. Como um rei, um imperador, alguém que tem uma colônia como o Brasil, de tamanho, vai poder governar da colônia, deixando a metrópole. Um rei colonial, então, eleva a condição do Brasil a Reino Unido, a Portugal. Brasil passa a ter um status de reino, porque o rei estava aqui. Não podia ser tratada como colônia. E por estar o rei aqui nesta época, surge então um surto de desenvolvimento que começa a tirar do anonimato e da miséria aquelas pessoas que viviam naqueles lugares totalmente ermos e inapropriados que eram as cidades da época. O rei veio para cá. Fica aqui por um tempo. Mas chega o período em que o cerco em Europa cede. E Dom João, que aqui no Brasil havia fundado o Banco do Brasil, que havia estabelecido as faculdades de medicina e de direito, porque até então quem quisesse fazer medicina e direito no Brasil tinha que ir para a Europa. Por que nós vamos botar uma faculdade na colônia? Por quê? É eles que vêm aqui. Mas agora a colônia era Reino Unido a Portugal. Então vamos ter aqui, que era já uma solicitação de muitos da época, uma escola decente para formar brasileiros no Brasil. Quando isso tudo foi incrementado, o rei estava no Brasil. Mas quando a ameaça napoleônica diminuiu, a corte portuguesa voltou a Portugal. A força de Napoleão já não podia mais mantê-los sob a ameaça. E foi aí que o rei Dom João diz ao seu filho: se alguém pleitear a libertação, que seja antes por tuas mãos do que pelas mãos de algum aventureiro.
Não foram bem estas palavras, mas o sentido é este. E quando muito também tinha um sotaque. Quando Dom João volta, o que acontece? Os parlamentares portugueses pressionam o rei a tirar do Brasil o status de Reino Unido. Querem colocar o Brasil de volta na condição de colônia, de quintal. E é isto que causa a indignação dos intelectuais que estão no Brasil, que lutam para formar, para fundar, para plasmar uma nacionalidade. E é quando tudo isto vai fervendo e acontece esse instante em que Dom Pedro está visitando o estado de São Paulo, inclusive esteve em Campinas. Vocês vão encontrar a assinatura dele em alguns livros. Esteve hospedado num dos quartos onde hoje é a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, no prédio central. Se não me falha a memória, no Museu de Ciências, Letras e Artes, aqui em Campinas, está um dos livros em que ele deixou a sua assinatura. No caso, eu acho que foi Dom Pedro II que deixou no Museu de Letras e Artes. Mas Dom Pedro passou por estas bandas. E aí o que acontece? Recebe cartas, quando ele está em São Paulo, de sua esposa e de um dos mais influentes líderes, José Bonifácio, assim chamado patriarca da independência. Ao lado destas cartas, ele vê a correspondência de Portugal exigindo que o príncipe regente volte à metrópole. Primeiro passo para diminuir o status do Brasil e devolver o Brasil à condição colonial. E as cartas de sua esposa, as cartas de José Bonifácio, instigam o seu espírito indomável, de aventureiro, de arrojado, a não ceder, a não se deixar levar. E então surge este momento de ruptura, que foi tão bem representado no quadro de Pedro Américo, no Museu do Ipiranga. No entanto, nenhuma nação da época reconhece a independência de uma colônia em relação à sua metrópole. Porque nós não éramos nada. Portugal era. Como é que a França, uma nação amiga, uma nação que convive há séculos e séculos entre si, numa sociedade próxima, poderia, com tantos interesses políticos de classes governamentais, vocês não se esqueçam que os reis davam suas filhas em casamento, para que todos fossem parte das casas reais dos diversos países. Nenhuma destas nações estaria reconhecendo a independência do Brasil, com a exceção dos Estados Unidos, que reconheceu logo que soube, mas os Estados Unidos naquela época era a mesma coisa que nada. Mas era um país, as 13 colônias dos Estados Unidos, que haviam saído há pouco de uma guerra contra a Inglaterra e que lutavam exatamente para que a humanidade e as nações fossem livres. Então eles estavam falando a mesma língua. Mas na Europa eram as casas reais que dominavam. Como é que Dom Pedro consegue que o Brasil seja reconhecido como nação? Ele precisa convencer o rei, seu pai, a declarar que Portugal reconhece a independência do Brasil. E como é que Dom Pedro consegue que Dom João faça isto? Assumindo a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Quando o Brasil assume as dívidas de Portugal junto ao trono inglês, comprando, portanto, a liberdade, Portugal, através do rei, reconhece que o Brasil dividiu-se
do Império Português. É uma nação. E uma vez que a metrópole agora reconhece que a sua colônia não é mais colônia, todos os outros países do mundo podem fazer o mesmo. E só aí o Brasil ganha a aparência de uma nação com um governo que pode comercializar, que pode enviar embaixadores, que pode ter um status internacional. Passa o tempo. Nós, no século XX, vivemos momentos complicados. Vivemos uma política difícil. As duas guerras mundiais, a crise econômica, boa parte delas orquestrada para acontecer. Agora o tempo está se incumbindo de mostrar como foram as coisas. Mas isso não tornou mais suave a morte de 60 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. E nós sucumbimos a esse cenário internacional, enfrentando também as dificuldades, e por fim, para tentar solucionar um problema confuso, numa política difícil, nosso país viveu algumas décadas de regime militar, que começou para ser temporário e que depois acabou estendendo-se. Quando toda a nação estava já incapaz de aguentar mais aquilo que naquele período da ditadura militar, da chamada ditadura militar, era um abuso, eram atitudes descabidas, que só o tempo vai provar para todos nós como estes juízos estavam equivocados. Todos queriam agora a liberdade de novo. Ninguém mais queria ser governado por um general que você não elege, que tem um partido que, para ser apoiado ou para receber o apoio, tem que dividir com ele cargos, e aí os processos de corrupção se instalam. No entanto, há um projeto de transição sem que exista uma fratura social sendo desenvolvida. É preciso entregar o poder aos civis. Os próprios civis começaram a votar contra os candidatos apoiados pelos militares. Quando só havia dois partidos na época, a Arena e o PMDB, foi tão discrepante o apoio ao MDB da época, não é? Que, para tentar diluir isto, abriram o país ao pluripartidarismo. E aí então, fizeram muitos partidos, cada um saiu querendo fazer a sua casinha, seu grupinho, para tentar espalhar essa influência. Mas chegou então o momento de entregar o poder a um civil. Havia a eleição no Congresso, não era uma eleição do povo, era o chamado colégio eleitoral. Nós elegíamos os deputados, os senadores, e eles, por sua vez, votavam no candidato indicado, aprovando ou não. Quem seria o primeiro civil, ainda que pela via do colégio eleitoral, a assumir o poder numa nação que já há quase 30 anos ou pouco mais de 25 anos estava sob essa intervenção militar? Precisava ser alguém que fizesse parte de uma postura equilibrada, uma postura que fosse apoiada pelo povo e que o governo, os militares, não tivessem receio da sua presença. Congregou-se então um lado e o outro lado a escolherem um único, que nós conhecemos
pelo nome de Tancredo Neves. Por fim, sem derramamento de sangue, e ainda que da forma espúria de um colégio eleitoral, nossa nação ia ter um presidente civil de novo. Mas eu tenho certeza que esta foi uma das épocas mais traumáticas para aqueles que a viveram. E todos são capazes de se lembrar disto. Na véspera da posse do primeiro presidente civil, depois de longos anos, ele sofre um problema de saúde e é internado. E todos nós ficamos pensando, puxa vida, Deus, que negócio é esse? Agora que a gente ia ter um presidente civil, parece que você é milico. Parece que você está querendo ter confusão, porque não podia deixar o cara ficar bem aqui com a gente. Ele assume, depois fica doente. Ele assume, depois de organizar coisa, sei lá, aí dá o problema lá na tal da diverticulite dele. A nossa visão das coisas é muito simplista. E nós queremos sempre uma explicação fácil. Mas, apesar de toda a frustração, o que acontece? O homem é internado. E fica aquele negócio que está agora com o presidente Chaves também, né? Ai, será que vai sobreviver? Ai, semana que vem ele já volta. Ai, da outra semana ele vem. E as notícias são sempre que ele está piorando. Vai fazer uma operação. Aí o cara vai ser operado, vai melhorar da operação. E ele é operado e a operação não melhora. Aí mudam de hospital. E da posse, marcada para o começo de março, passam-se as semanas e os boletins constantes dando notícia da sua piora. E eu me recordo de que muitas pessoas compareciam ao hospital, na rua, e lá ficavam orando. Pessoas em toda parte do nosso país se reuniam nas igrejas, se reuniam nos seus núcleos, mesmo nas famílias, mesmo pessoalmente, e pediam a Deus por aquele homem. Oravam, acendiam velas, enviavam flores. Todas as pessoas de uma época em que a nossa capacidade de divulgação já era ampla, fazíamos plantão na televisão para ouvir qual era o estado do presidente. E assim os tempos correram, até que no dia 21 de abril, depois de 7 cirurgias, o presidente Tancredo Neves, sem nunca ter assumido, morreu. A comoção nacional não podia ser mais dramática. Um caminhão do Corpo de Bombeiros retira o ataúde do hospital e percorre as ruas de São Paulo. O povo nas calçadas, o povo nos prédios, o povo nas casas, chora, aplaude aquele que nunca foi presidente, mas que todos queriam que tivesse sido, porque gozava da confiança dos da situação e dos da oposição. Era um nome de consenso, como eles diziam na época. Chega na base aérea, embarca o avião com o seu féretro para Brasília, onde ele é velado pelo povo. No palácio onde não pode entrar vivo. E o povo lá também, do mesmo modo, talvez ainda mais comovido, lhe presta as últimas homenagens. E
E ainda resta a pergunta: por quê? Por que não foi? Por que na véspera de subir, de colocar a faixa presidencial, de representar as aspirações de liberdade da nossa nação, ele não pôde? Diz o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo: motivos de resignação. O que poderia ser levantado como motivo que nos fizesse entender que ele precisava passar por isso? Era preciso que Joaquim Silvério dos Reis fosse perdoado pelo povo. Porque era ele o mesmo que retornava para unir na esperança de uma nação sem vítimas. E que, como o próprio, havia frustrado uma insurreição às vésperas de ela acontecer, ele também teve que enfrentar a frustração de não assumir na véspera da posse. Suas vítimas foram presas, torturadas, como ele esteve preso, torturado, por várias semanas em processos hospitalares. Tiradentes, condenado à morte, tem o seu corpo esquartejado. E ao longo dos dias em que ficou internado, ele também em vida tem o corpo esquartejado. 7 operações. E para não nos alongarmos nas inúmeras coincidências, porque Tancredo de Almeida Neves era mineiro. Entre muitas outras que existem, ele devolve a Deus o corpo no dia em que Tiradentes foi executado. Porque Tancredo morre no dia 21 de abril, na simbólica data que representa a fundação de Brasília e que se comemora o dia de Tiradentes. Como nós conseguiríamos resgatar nossos erros, nossas vergonhas? Como nós poderíamos ser amados por um povo que nos odiou alguma vez? Se fosse diferente? E é isso que o Evangelho nos apresenta. E conto essa história, que está contada em alguns livros espíritas, sobretudo da Mariluza Vasconcelos, Confidências de um Inconfidente, relatando a similitude de experiências nas quais não apenas ele, mas todos os inconfidentes também passaram. Um dos mais arraigados defensores do nacionalismo no Brasil, autor da campanha O Petróleo é Nosso, é o nosso literato conhecido mundialmente como Monteiro Lobato. Monteiro Lobato escreveu a obra Reinações de Narizinho e a sequência dos livros que tiveram uma grande penetração no público infantil. E nela nós vamos encontrar referências como nomes de inúmeros lugares
que existiam ao tempo em que ele também era um inconfidente em Minas. Alguns dos personagens, algumas das fazendas que citam nas histórias de Pedrinho e Narizinho, eram resquícios da memória que ele trazia consigo daquela época. E como naquela época, defendendo os direitos da nação, as riquezas que lhe eram próprias, ele também luta pelo direito do Brasil. Explorar o petróleo, que agora é abundante em toda parte aqui em nosso país, mas que ao seu tempo, um poço que foi aberto no Recôncavo Baiano foi lacrado por ordem do governo com um selo de concreto para que ninguém ali explorasse, por interferência de nações que não queriam que nós desenvolvêssemos a autossuficiência petrolífera. Outro que está lutando por outros valores. Mas gostaria de comentar estas coisas para que todos pudessem meditar. Que as coisas ruins que aparecem em nossos caminhos, os problemas que surgem, as dores atrozes que às vezes tiram o equilíbrio das pessoas, não são casuais, são causais. Estamos na semana do terrorismo no jornalismo, que não contente em sepultar todos os dias as 235 vítimas e revivê-las de novo, para sepultá-las de novo e revivê-las de novo por interesses ditos jornalísticos, mas o que não querem é que nós nos esclareçamos e sim que eles tenham audiência. Nós temos sido bombardeados por informações que, é óbvio, nos empurram para um estado de dor, de tristeza, porque ninguém vai ficar feliz com o sofrimento de 235 jovens que morreram daquela forma, tão surpreendente e tão rápida. Mas por quê? Por quê? O que será que levou ao resgate coletivo daquele tipo? Não pode ser maldade de Deus. Não. É preciso ter alguma noção clara do que possa ter acontecido. E é isso que nós entendemos quando conhecemos as leis do universo e elas ficam claras. Nós temos inúmeras explicações a respeito, porque não foi este o primeiro evento em nosso país onde jovens ou várias pessoas perdem a vida no mesmo evento, na mesma situação. Nós tivemos o incêndio do Joelma, o incêndio do Andraus. Nós tivemos em 61 o incêndio de um circo em Niterói. Todos eles produziram centenas de vítimas. Não havia ninguém tomando conta, não havia ninguém que pudesse impedir isto. Em primeiro lugar, é preciso que nós meditemos no seguinte: para Deus, cada vida é importante. Cada vida é importante. Não há muita diferença para o Criador que morra um de cada vez ou que morram todos juntos. Porque todos os dias, no nosso país, morrem mais crianças, mais idosos, em situações de penúria, do que o que morreram no domingo. Sem atendimento médico, sem remédio, sem alimento. Todos os dias. Mas ninguém chora, nem a televisão mostra. Ninguém se penitencia. Ninguém nem questiona. Ah, morre gente todo dia.
Mas então, quando aparece um evento assim, e que a televisão fica o dia inteiro, a semana inteira, tem que dar ibope para vender seus produtos, aí nós ficamos, parece que desperta em nós a preocupação em entender o universo. E é possível. É possível. Vou ler para vocês uma comunicação do Espírito Emmanuel. O Espírito que foi o responsável por toda a tarefa de Chico Xavier na Terra. Comunicação esta que foi obtida em uma reunião pública no dia 23 de fevereiro de 1972, na cidade de Uberaba, 41 anos atrás. A pergunta é esta: sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas, como nos casos dos grandes incêndios? Certamente que a pergunta vem de uma pessoa que não tem nenhuma noção do que seja Deus, que é o caso da grande maioria das pessoas, porque essa pergunta demonstra a total incompetência de quem a fez. Ah, porque se não tivessem morrido, então tudo bem, Deus continuava bom. Mas como morreram, então como que se explica esse negócio que Deus é bondade infinita e deixou os caras morrerem? Ah, mas só no dia 23 de fevereiro é que alguém resolveu perguntar isso. Só aí que Deus errou. Mas não está morrendo todo dia gente atropelada, vítima de todo tipo de insensatez, de insanidade? O que Deus tem a ver com isto? Morreram 235 que inalaram fumaça, mas se você somar a conta dos fumantes que existem, que estão se matando todo dia inalando fumaça e morrendo aos poucos, isso dá muito mais. Pergunta se eles querem obedecer a Deus que quer a saúde deles, se eles querem parar de fumar. Pergunte, alguns de vocês devem ser fumantes. Os caras que morreram lá morreram de inalar fumaça. Só que foi tudo junto, numa só hora. É o que você está fazendo com você aos poucos. Você acha que Deus não gosta de você? Está tentando te ajudar, tentando fazer você parar de fumar, parar de cometer outros desatinos. Mas, ainda que a pergunta não seja um primor de lógica, vejam o que o Espírito Emmanuel responde. A resposta é a seguinte: realmente, reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente. Ele traz em si, cada um de nós traz em si a justiça que herdamos do Criador. Por isso que as injustiças nos fustigam. Por isso que nós não aceitamos discrepâncias que ofendam a igualdade das pessoas. Porque nós carregamos em nós um senso de justiça que veio conosco na criação. Convertendo-se o homem, em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio. O homem torna-se, porque carrega a justiça imanente que veio do Criador quando ele foi criado, ele carrega consigo o mais severo princípio de justiça contra ele mesmo. Quando retornamos da terra para o mundo espiritual, conscientizados das nossas responsabilidades próprias, realizamos o levantamento dos nossos débitos passados. Nós desencarnamos, chegamos de lá e vamos ver quais as burradas que fizemos. O que foi que eu consegui melhorar, o que foi que eu não melhorei? E então, observando o que nós não fizemos adequadamente, pedimos os meios que são necessários a fim de resgatar estas dívidas devidamente. Nós pedimos. É assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção mútua.
Grupos que renascem para passar por circunstâncias que eles precisam para que se justifiquem, para que se perdoem a si próprios, pedidas pelas próprias pessoas. Então ele começa a citar alguns exemplos de casos em que o mundo espiritual orienta como se explicam as mortes coletivas nestas realidades. Invasores iludidos pela própria ambição, que esmagávamos coletividades na volúpia do saque. Vejam que ele usa o verbo no sentido de colocarmos-nos todos na situação. Na primeira pessoa do plural, nós. Invasores iludidos pela própria ambição, que esmagávamos coletividades na volúpia do saque, retornamos à terra com encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado para a desencarnação conjunta em acidentes públicos. Exploradores da comunidade, quando lhe exauríamos as forças em proveito pessoal, pedíamos a volta ao corpo denso para, juntos, unidos, enfrentarmos o ápice de epidemias arrasadoras, morrermos juntos nas epidemias. Promotores de guerras, manejadas para o assalto e a crueldade pela megalomania do ouro do poder, em nos fortalecendo para a regeneração, pleiteamos o plano físico, a fim de sofrermos a morte compartilhada, aparentemente imerecida, em acontecimentos de sangue e lágrima. Corsários que ateávamos fogo a embarcações e cidades na conquista de presas fáceis, ao nos observarmos no além com os problemas da culpa, solicitamos o retorno à terra para a desencarnação coletiva em dolorosos incêndios inexplicáveis sem a reencarnação. Você não explicaria isto se não estivesse fundamentado no fato de você estar voltando para colocar em dia suas contas a seu próprio pedido. Criamos a culpa e nós mesmos engenhamos os processos destinados a extinguir-lhe as consequências. E a sabedoria divina se vale dos nossos esforços e tarefas de resgate e reajuste, a fim de nos induzir a estudos e progressos sempre mais amplos no que diga respeito à nossa própria segurança. É por este motivo que, de todas as calamidades terrestres, o homem se retira com mais experiência e mais luz no cérebro e no coração para defender-se e valorizar a vida. Lamentemos, sem desespero, quantos se fizeram vítimas de desastres que nos constrangem a alma. A dor de todos eles é a nossa dor. Os problemas com que se defrontaram são também problemas nossos. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença da misericórdia divina junto às ocorrências da divina justiça. Que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós. Que tudo se renova para o bem de todos. E que Deus nos concede sempre o melhor. Sempre o melhor. Quando entendemos estas leis, nós compreendemos o que pode ter levado que um conjunto de jovens tenha perdido a vida física sem morrer em um evento como aquele. Porque nós entendemos o que levou Joaquim Silvério dos Reis a pedir que ele pudesse renascer para unir o povo ao redor de uma figura, quando ele no passado fez exatamente o oposto. Que ele aceitava não assumir, que ele aceitava a frustração porque ele a merecia, uma vez que ele frustrou também os projetos de liberdade. Mas que com o seu gesto,
a compreensão de uma nacionalidade pacífica, marcada pela lágrima, em relação àquele que outrora fora considerado um traidor, o resgata de si mesmo. O capítulo 18 do livro Ação e Reação nos traz uma história muito interessante sobre resgates coletivos. Um acidente aéreo onde 14 pessoas morrem. Mas o mais interessante neste capítulo 18 não é o relato a respeito da morte dos 14. É o relato que o instrutor Druso faz a respeito de um caso que ele conheceu de 2 benfeitores, Ascânio e Lucas, espíritos superiores em termos de atividades no bem. Eram muito devotados, eram instrutores no local em que Druso estava aprendendo. E de tal modo eles tinham conseguido elevar-se, que começaram a pleitear a possibilidade de subirem a outros patamares vibratórios, a outros orbes mais avançados. E invariavelmente suas solicitações voltavam sem a autorização. Então, ambos, sem perderem o equilíbrio por causa disso, pediram uma audiência aos espíritos responsáveis que governavam aquela instituição, e lá foram atendidos. Os seus processos correram, até que chegou o dia em que eles foram levados a uma operação de relembrar o passado. Extraindo da mente de cada um deles, olha que coisa linda, os espíritos que estavam incumbidos de fazer esta avaliação daquelas 2 almas nobilíssimas, utilizando-se dos recursos que a tecnologia espiritual permite, como se fosse um raio-x da mente, extraíram deles as informações que eles mesmos podiam ver. E eles perceberam que nos 500 anos anteriores, nas últimas 5 encarnações, eles haviam progredido demais, eles haviam sido campeões do bem. Mas quando eles chegaram, por volta do século XV, ambos descobriram que, fazendo parte do exército de Joana d'Arc e desejando proeminência, os 2 empurraram do alto de uma torre dois adversários aos seus interesses, que morreram espedaçados no fundo do fosso. E apesar de eles terem conquistado o realce que eles esperavam, eles deixaram a vida com aquela nódoa na consciência de terem matado. Quando isto ficou patente, eles eram tão respeitados, estes 2 indivíduos, estes 2 espíritos, Ascânio e Lucas, eles eram tão queridos e tão admirados, que os espíritos superiores que estavam cuidando dos processos, perguntaram a eles se eles ainda queriam continuar voltando mais no passado. E ambos disseram: não, nós queremos parar aqui, porque vamos resolver este problema. Interromperam então o pedido para subir e fizeram um pedido para renascer. E renascer com a tarefa de suportar neles mesmos o mal que eles tinham feito para aqueles 2 que eles haviam atirado da torre. Não era um problema de aquelas 2 vítimas terem ódio deles. Não era um problema de eles não terem pago no bem o que tinham feito no mal. Não, era um problema de eles não se perdoarem pelo que tinham feito. A justiça inflexível da nossa consciência. E então, eles foram reunidos em um departamento da instituição onde eles estavam, onde havia centenas de outros, pleiteando reencarnações para exatamente expungirem de si, através do sofrimento que eles se imporiam, em acidentes, em epidemias, em mortes.
a forma de desculparem a si próprios. Aqui ele está contando que pelos méritos que tinham, Ascânio e Lucas puderam escolher. Então eles pediram para desenvolverem a aeronáutica em pesquisas e darem a vida em algum acidente, onde talvez estivessem testando alguma aeronave ou alguma experiência para o desenvolvimento da aeronáutica. E exatamente acontece. Os dois morrem na terra em um acidente deste tipo, um acidente aéreo, cumprindo a tarefa a que se haviam proposto. E voltando por outro lado, limpos na consciência, para que aí sim, se eles achassem prudente, solicitarem ir para cima. Quando nós aprendemos estas coisas, nós aprendemos que não é por acaso que as coisas acontecem. E se talvez estas coincidências possam indicar alguma circunstância, sem querer com isto fazer nenhuma ilação a respeito, estranhamente, dia 27 de janeiro foi o dia consagrado ao Dia Internacional do Holocausto, quando os judeus eram colocados em câmaras, e sobre elas, com a desculpa de que eles iam banhar-se, o gás venenoso os matava. Isto pode ter sido acaso, mas a gente pergunta, se aqueles seres que perderam a vida fossem os nazistas que colocaram os judeus e os mataram asfixiados, você oraria por eles? Você pediria a Deus por eles, por suas famílias? Você teria compaixão? Mas como a bondade divina nos faz esquecer o mal para que a gente renasça do zero. Cada um que ali pereceu é um irmão nosso, por quem nós pedimos a Deus, que certamente foram amparados por espíritos que os estão apoiando para que eles se recuperem. E se você deseja fazer algo de útil, não se deprima, porque não é isto que vai ajudá-los. São heróis perante si mesmos. Bem ou mal, seja por este motivo ou por outro qualquer, eles tiveram a honradez de solicitar renascer e perecer conjuntamente para poderem ir adiante. Não foi por maldade de Deus, foi por força do perdão que a gente precisa da nossa própria consciência. E se você quer cooperar com a divindade, mude. Ao invés de ficar deprimido, chorando, por que isso aconteceu? Entenda que a sua função na vida é ajudar as pessoas. Seja pela prece positiva, seja fazendo o bem. Porque nós não sabemos se nós também não precisaremos passar por uma experiência deste tipo. E se for necessário, que a gente tenha coragem de enfrentá-la. Eu não acredito que vocês encontrarão uma resposta tão clara e tão lógica em nenhuma outra igreja. Respeitáveis que sejam todas elas, mas somente no entendimento lógico das leis do universo que a doutrina espírita nos oferece, nós podemos sair daqui entendendo que provavelmente foram eles mesmos quem pediram e tiveram atendido o seu pedido para se desculparem a si próprios. Estão, portanto, muito melhores hoje
do que eram quando chegaram. Entendam isto. Nas provas de cada dia, Deus faz sempre o melhor. E fiquemos felizes em não atrapalharmos muito. Porque geralmente Deus faz sempre o melhor e a gente acaba escolhendo sempre o pior. Pensem nisso quando entrarem na sala de passe. Muita paz. Obrigado, Senhor querido, por estarmos reunidos mais uma vez, no desejo sincero do crescimento, da renovação interior, da construção de um novo ser, que sabemos não é fácil de fazer, porque nos defrontamos com defeitos com os quais nos acostumamos. E mais do que isso, às vezes temos que enfrentar coisas que nos fazem mal, mas que nós gostamos. Como é difícil, querido mestre, que nos convençamos da necessidade da disciplina interior, para que nossos desafios nos conduzam a objetivos mais nobres. Que nós aprendamos a não nos consolar na reclamação, a não desejar que os outros tenham piedade das nossas dores. Que nós possamos sempre caminhar no sentido de reerguer as pessoas, não esperar que as pessoas venham em nossa direção para estender-nos a mão. Como é difícil encontrar nos caminhos da fé a base necessária para essa decisão. Alguns cultuando textos antigos, outros apenas seguindo o que escutam, sem raciocínio, outros carregados de preconceitos ancestrais, amedrontados, submetidos às forças divinas como escravos que são capturados e enjaulados. Como é triste, Senhor, observarmos que grande parte da dor da humanidade poderia ser evitada. E é isso que nós, mais uma vez, te agradecemos. A oportunidade de aprendermos com o Consolador prometido, que você mesmo referiu-se a nos ensinar o que você havia ensinado e muitas outras coisas, dando-nos a força, a lógica, a capacidade de compreender que o entendimento da lei do universo não é uma religião que a gente escolhe um dia e vai. É uma forma de ser, é um jeito de viver. E é isso que temos aprendido com as lições que aqui a bondade de Deus nos permite ombrear. Que nossos corações estejam felizes, mas que a nossa consciência esteja vigilante, para que nós não amontoemos como avarentos a riqueza que não poderemos levar e que vai enferrujar em nossas mãos, acusando-nos de indiferença. Que nós a possamos viver no trabalho, no serviço do bem. Por isso cantaremos mais uma vez. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração.
é a voz